Bueno, entonces buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la segunda clase del profesor Ronaldo García. Entonces, que él va a continuar con su charla tan interesante, tan geométrica, tan bonita. Entonces, por favor, Ronaldo. Sí. Ronaldo, micrófono. Micrófono. Ronaldo, no te escucha el micrófono. Ah, Sim, agora? Ronaldo. Agora? Sí, Tá bem? sí. Não. Ahora sí, ahora sí. Então, recomeçamos. Bueno, comenzamos. Então, eu falei alguns minutos, um minuto não, falei um pouco no vento, então, dar as boas-vindas a todos que regressaram e vamos continuar com o tema do Teorema de Quatro Vértices. Eu vou passar rapidamente aqui, só para, não vou mencionar, e dizer que o Teorema de Quatro Vértices, ele tem uma história bastante longa, que começa em 1909, depois tem alguns marcos de referência, 1912, 44, 69, 71, são várias épocas de... E aqui tem mais coisas que eu não agreguei de informações. E, basicamente, o Teorema de Quatro Vértices, ele lida com o tema de curvatura de curva plana. Então, esse deburro aqui mostra o círculo especial, que é o rojo, que é o círculo osculador. Então, é um círculo que tem o melhor contato, dentre todos os círculos tangentes à curva, no caso azul, de todos os círculos, é o que tem melhor contato com a curva. Essa é a definição de círculo osculador. E uma figura, para ter em mente um círculo osculador, ele sempre penetra a curva, né? Ele fura, aqui está o círculo osculador, é o negro, e a curva azul. Então, aqui ele está fora e acá dentro. Então, em geral, tem essas posições. E tem alguns pontos especiais onde o centro esse centro aqui, essa distância aqui, que é o raio de curvatura, e queremos entender como que essa função, se eu tenho uma parametrização, então eu calculo, logo calcular a curvatura explicitamente por esse aqui é um determinante, uma área dividido pelo o modo da derivada ao cubo. E o que estou interessado é nos pontos que a gente chama de vértices, os pontos de máximo e mínimo local da curvatura. E o teorema de quatro vértices vai dizer que uma curva cerrada simples tem ao menos quatro pontos distintos, né? O ponto importante é que são geometricamente distintos. Então, tem dois pontos de máximo e dois pontos de mínimo. Então, ao menos, temos quatro pontos especiais. E é importante que seja cerrada e simples. Essa hipótese não podemos quitá-la. Existe exemplo sensível de curvas como essa que tem apenas dois. Não, então, é crucial nas hipóteses que tenha pelo menos tem que ser cerrada e simples. Não pode haver interseções. Então, na classe passada, eu falei de alguns teoremas. Um teorema importante é que os círculos osculadores são encaixados quando você tem que a curvatura tem sinal positivo, né, que é uma função crescente ou decrescente. Então, nesse caso especial, a família de círculos osculadores é encaixada. Então, você tem uma foliação por círculos tangente a gama. Então, aqui nesse domínio aqui, todos os círculos são encaixados, a interseção todas disjuntas. Então, esse é um fenômeno importante
Essa parte eu já vou passar um pouco rápido, porque senão eu tenho muito material para apresentar, e senão não... Isso eu já falei ontem, ayer, e vou dar ênfase a hora sobre um conceito importante que tem que é congruência de retas. Então, esse objeto, que a razão de introduzi-lo, é o que é uma congruência de retas? É uma família, em geral, você tem... O que é uma congruência de retas? É uma família, no caso, no nosso caso, uma congruência, de retas, é uma família a um parâmetro, de retas, como o próprio nome diz. Então, no caso especial que a gente está interessado aqui nas curvas planas, eu vou considerar retas, a família de retas que é normal à curva. Então, vou pegar a família de retas ortogonais à curva, então esse ângulo aqui com tangente, todos fazendo ângulo de 90 graus. E a gente quer entender como que essa família de retas evolui ao longo do... Se você parametriza, se você caminha na curva gama, como que essa família de retas se evolui? Então, aqui você tem um vetor normal. Então, cada reta, você tem um ponto gama de S. Então, cada reta é um objeto dessa natureza. É uma equação paramétrica RNS. Então, você tem uma equação paramétrica de cada reta. E o que a gente está interessado é no conceito do envelope. O envelope é uma maneira de pensar o que é o envelope. Quando você tem uma família de retas, você quer comparar uma reta com a sua vizinha. Então, uma coisa importante que tem é você ter o eixo de rotação, é o que está na geometria, você está procurando o eixo de rotação instantâneo, né? Isso que é o... Aqui não tá bom aqui. Então, a situação é a seguinte. Então, você tem uma família de retas. Então, você procura nessa família... Outra maneira de apresentar essa família, também que é usual, é você apresentar na forma implícita. Então, você tem uma reta... Normalmente, no Brasil, a gente escreve uma reta dessa forma. Na forma cartesiana, ax mais by mais c igual a zero. E agora você pensa que essas retas têm uma família, um parâmetro. Então, esses coeficientes dependem de um parâmetro. Então, você pode olhar essa família de retas como uma superfície em R3, uma função. Essa função R é uma função de R3 em R. Então, você pode procurar agora, em geral, esse conjunto R igual a zero vai ser uma superfície. E você pode mirar para os pontos especiais aonde a projeção, quando você projeta na direção, no plano XY, a projeção do XY, você elimina a variável U e você quer saber quem é a estrutura desse conjunto C, que é a gente chama o conjunto discriminante. Em geral, esse conjunto é uma curva cerrada e esse RU aqui é a derivada de R com respeito à variável U. Então, você no espaço, você tem no seu espaço ambiente, então você tem a situação, você tem no plano XY e U. Então, aqui você desenha as retas e olha o conjunto como uma superfície, essas famílias de retas vai gerar uma superfície, em geral, uma superfície regular aqui no R3. E você quer olhar a projeção desse conjunto. Então, o desenho meu é falso, mas explica o cenário. E aqui tem um desenho um pouco melhor, dizendo o seguinte, que quando você resolve essa equação, R de U igual a zero, você pode resolver esse conjunto, e você parametriza, a projeção é dada por essa expressão aqui. É só resolver um sisteminha linear. Você encontra que a projeção do que a gente chama de conjunto discriminante, que é a projeção daquele conjunto C. Opa. Então, você tem a projeção de C, que é esse conjunto parametrizado, que é o conjunto singular. Então, aqui eu tenho um exemplo, um deburro de uma superfície, uma congruência de retas. Então, está na forma
AX mais BY mais C, né? E tudo dependendo de U. Então, nesse caso aqui, o A é 1, o B é igual a menos 1, e o C de U eu escrevi como um C, U ao cubo sobre 6. E que o envelope, quando você calcula esse conjunto, a projeção dessa curva, que está em rojo acima, a projeção dessa curva aqui, quando você projeta aqui embaixo, vai ser um tipo cúspide. Então, aqui você tem um ponto singular. Então, o que eu vou fazer a seguir é conectar essa teoria com a teoria de envelopes de curvas planas, que é a congruência normal. Aqui, outra maneira também de escrever, que é aquela que eu escrevi inicialmente, com a equação paramétrica, né? Você escreve a reta, aqui você escreve como um x0 de t, y0 de t, mais a coordenada v, uma direção a de t, b de t. Então, aqui é a forma paramétrica de representar a sua família. E fazendo a mesma análise, você encontra que o conjunto discriminante é dado por essa parametrização explícita. O linha é a derivada, aqui os linhas significa derivada com respeito ao parâmetro da curva. E agora você pode começar um seguinte cenário. Eu prefiro mostrar a figura do que mostrar o texto, que é o seguinte, né? Quando você tem um ponto crítico, então aqui é nesse caso é um ponto de máximo. Então, quando você desenha a evoluta, que é a curva roja, vermelha, o que acontece é que num ponto onde a curvatura tem um vértice, nos pontos onde tem vértice, o conjunto envelope, que é a evoluta, ela tem uma singularidade e, nesse caso, a cúspide está nessa posição com respeito à curva. Se você tem um ponto de mínimo, o ponto que a derivada segunda é positiva, então aqui é um ponto de mínimo da curvatura, então a cúspide está na posição trocada, está, né? Tá invertido a geometria da cúspide. Então, no caso da elipse, por exemplo, quando você tem uma elipse, quando você tem uma elipse, o conjunto focal da elipse tem várias posições, mas, em geral, é um objeto dessa natureza, né? Esse é o conjunto, eu falei outra palavra mágica, mas é a evoluta da elipse, é o conjunto focal também que a gente batiza esse conjunto. Então, dado uma elipse, tem esse comportamento. Então, esse ponto acima, cá, está relacionado com esse vértice aqui. Não é com esse. Ele salta de posição. Então, aqui você tem na elipse simples, você tem exatamente 4 pontos de vértices, né? 2 máximos e 2 mínimos. Então, você pode também relacionar o conceito de vértice com a quantidade de cúspides, né? Então, esse teorema está dizendo, se você tem uma curva cerrada, de Jordan, convexa, suponha que tem essa propriedade auxiliar aqui, que é uma propriedade genérica. Então, o envelope da família de retas normais, nesse caso aqui, eu estou parametrizando com... Esse aqui é a reta normal, esse aqui é o normal, né? Esse caso aqui é o normal. Então, tem pelo menos 4 pontos de cúspides, né? Então, você tem o conjunto focal, a cúspide, a evoluta, vai ter pelo menos 4 pontos de singularidades, né? Então, são uma outra maneira que você pode expressar. Então, você está dizendo o seguinte, se você tem a curva e calcula o envelope, ou a evoluta da curva, a evoluta sempre será singular, né? Você não tem como, sempre será uma curva, no caso específico aqui, com 4 singularidades, né? Não tem como você eliminar, é impossível, né? Isso que está dizendo o teorema de 4 vértices, é que se você quer olhar para o conjunto focal, você tem que olhar para
E aqui na aula passada eu terminei nesse ponto, né, que é uma prova que relacionei uma prova de 4 vértices como sendo o contato da curva tangente, né, do gama-linha, com a família de discos centrado na origem, né? E aí você tem os vértices correspondem exatamente aos pontos de tangência entre a família de círculos centrado na origem e o traço da curva gama-linha. E para fazer isso, para quem não estava aqui ontem, a única novidade que eu fiz foi fazer um caminho contrário, que é feito de maneira habitual, né? De maneira habitual, a gente faz esse número, o denominador igual a 1, para parametrizar por complemento de arco. O que eu fiz aqui foi fazer o numerador igual a 1, que é um elemento de comprimento da geometria afim. Então, se você parametriza o numerador como sendo 1, que é uma propriedade que você pode fazer para curvas convexas, então você interpreta de outra maneira o teorema de 4 vértices, que acredito que seja uma maneira também útil de olhar para esse teorema. E vou comentar hoje, na classe de hoje, a recíproca do 4 vértices, né? Então, como eu comentei ontem, dado uma curva cerrada, você tem a curvatura, né? E a gente viu, pelo teorema do 4 vértices, que essa função curvatura tem que ter, no caso aqui é positiva, tem que ter pelo menos 2 pontos de máximo e 2 pontos de mínima. Então, a recíproca, você pode fazer a pergunta, é dizer o contrário, né? Se eu te dou uma curva, eu te dou uma função periódica, uma função k de S1 e R, positiva, né? Em que condições K é a curvatura de uma curva cerrada, né? Fechada e simples, né? Então, essa é a recíproca que vai cuidar desse aspecto. Não vou ter tempo, e também por escolha, como eu quero falar outros assuntos, eu escolhi fazer a prova, comentar a prova num caso particular, e usar, para fazer essa prova, usar o conceito de um pouco certo de Fourier para calcular calcular a curva, né? Então, o meu problema agora, eu te dou a curvatura e quero calcular a curva gama, né? Esse aqui é o problema. Então, aqui está um pouco resumido aqui, mas tem um conceito importante que você pode inferir, que é usar a função suporte, que se você parametriza uma curva aqui esse θ, porque eu estou parametrizando a notação, estou parametrizando o k como uma função de S1 em R, né? Então, é natural você usar o parâmetro θ. Então, essa maneira de fazer, o que você faz na prática, em vez de a função suporte, ela está parametrizando a curva gama com essa regra aqui, né? Eu estou parametrizando a minha curva gama por essa expressão, né? Eu te dou, aqui no problema, eu te dou os seguintes dados, né? Eu te dou o vetor normal, de θ, e falo que o normal de θ é um ponto de S1, cosseno de θ, seno de θ. E como o tangente é unitário ortogonal, então o tangente vai ser menos seno de θ, cosseno de θ, por exemplo, né? Eu não sei qual que é a ordem que eu vou escolher aqui. Um deles, né? Não importa muito o sinal, pode ser mais aqui, não é tão importante a posição. E te dizer o seguinte, então, nessas condições, se eu te dou essa função com esse produto escalar, né, que eu calculo o gama em função de θ, então eu estou te dando, na prática, eu estou te dando uma família de retas da seguinte forma, né? Estou dando uma família de retas, seno de θ, y, igual a uma certa função f de θ, né? Então, estou dando uma congruência de retas, né? Estou te dando uma congruência. Eu te dou uma família de retas e quero que a minha curva gama seja tangente a essa família, né? Então, é uma maneira clássica de você parametrizar muitos objetos na geometria. Eu não te dou o gráfico, né? Eu não te dou o gama, mas te dou as retas tangentes, né? Então, com esse processo
você calcula explicitamente a curvatura, nesse caso aqui, o raio de curvatura se obtém como essa equação do F2' mais F de θ. Isso aqui lembra muito o papel do oscilador harmônico, né? Assim, a forma dessa expressão, né? Da lei de Newton, né? Assim, uma relação que você tem F2' mais F de θ, né? Então, é uma equação muito familiar, né? Que é massa vezes aceleração, mx dois pontos, mais kx, né? Então, aqui no caso, a massa e a mola, e você está dando um parâmetro externo periódico, né? Então, você está procurando, de fato, você quer saber se você dá um dado periódico aqui no K, você quer resolver esse EDO, né? Então, você tem esse EDO, que é uma equação linear, e eu quero... Então, esse aqui é dado, né? Esse aqui é dado. Eu resolvendo, eu vou descobrir quem que é o F, e descobrindo quem que é o F, eu tenho o gama, né? Então, aqui você está reduzindo a dizer... Você quer saber em que condições que você tem que colocar na função K, ou do raio de curvatura, de tal maneira que esse problema de ADO, de oscilador harmônico, você tem... É como se tivesse uma excitação... Você tem aqui um problema, né? Você tem uma molinha, uma massa, e você coloca uma força externa, né? Que nesse caso aqui é 1 sobre K, né? Periódico, né? E você quer saber quando que esse movimento aqui vai ser um movimento periódico, né? Isso nem sempre é verdade, né? Você pode, para quem já estudou EDO, sabe que essa recíproca nem sempre é tão tranquila, né? Fazer essa afirmação. E aqui eu vou colocar uma seguinte proposição, que é o seguinte, né? Se você toma uma função positiva, que é o nosso caso que interessa, se você faz a média com cosseno e seno, né, igual a zero, você considera a equação diferencial que eu estou mencionando aqui, então essa função, essa expressão explícita da integral aqui, que eu coloquei de já explícita, é uma solução periódica e positiva dessa equação, né? E toda solução é dessa forma aqui, mais a solução do oscilador harmônico da parte homogênea, né? F2' mais F igual a zero, né? Então, aqui eu estou fazendo uma integração de um EDO de maneira explícita, né? Calculando uma solução geral, né? Uma solução particular. Não sei se em espanhol se chama esse formalismo. Então, estou fazendo aqui um curso básico de EDO, de segunda ordem, lineares, para responder essa pergunta. Então, você tem uma função que tem média zero com cosseno e seno, então eu garanto que essa equação diferencial tem solução única e é periódica, né? Então, está dentro do que... Então, com isso, você consegue recuperar a curva gama, né? Eu consigo achar o F, e aí, com os dados que eu tenho explicitamente a minha curva gama. Então, esse é um ponto. O cálculo está aqui, não vou ficar lendo e demonstrando, mas são cálculos sencillos de derivações, né? Você tem que derivar passar a derivada para dentro da integral, e depois fazer a integração por partes para ver que aquela expressão é exatamente a solução do problema que eu tenho para resolver. E aqui agora eu vou usar um teorema para a gente concluir a demonstração, que ainda não cheguei no teorema ainda, né? Porque eu quero que a minha curva seja cerrada e simples, né? Então, aqui tem um teorema bastante antigo, né? Começa lá com Hurwitz, né? Lá em 1902, que dá critérios para você... Então, uma função que tem... Uma função periódica de período 2π, que tem média zero, né? Que se você calcula os coeficientes Fourier dela até a ordem k, de k até 1 até n, então significa que essa função tem pelo menos 2n mais 1 pontos críticos, né? Então, essa função tem que oscilar bastante, né? Isso que está dizendo... Se você calcula com cosseno de 2θ, calcula com cosseno de 3θ, etc. Então, para essa média ser zero, né, para f ser ortogonal a essa família de harmônicos, então você tem o cosseno de θ, cosseno de 2θ, cosseno de 3θ, e você tem o f, né? Então, esse aqui é um produto interno, né? É um produto interno do f com o cosseno de kθ, né? Então, essa maneira de interpretar, você tem o espaço de funções, você tem os harmônicos, né, de cosseno de kθ, seno de kθ. Então, você tem essa base de funções, e você quer ter a ordem n, né, uma quantidade finita
E aí você tem, em particular, que é outra coisa que eu esqueci de dizer aqui no final, que é a parte importante, que o número de onde essa função se anula tem pelo menos essa quantidade de zeros, né? Então, é um ponto para essas integrais ser zeros, essa função acaba tendo essa quantidade mínima de zeros. Então, é uma cota inferior. Então, no nosso caso, eu vou fazer para o caso n igual a 1, né? Então, vai ter uma hora igual a 4, né? Exatamente a condição lá dos 4 vértices é porque você invoca um teorema desse. Então, aquela hipótese que eu fiz aqui de essa média ser zero, né? Eu estou fazendo com n igual a 1. Então, a função que eu vou encontrar vai ter pelo menos 4 pontos críticos, né? Então, aqui não vou fazer demonstração desse teorema. É bastante geométrico, né? Bastante simples fazer esse argumento. Tem que tomar cuidado só nos sinais, né? Mas o que eu faço? Eu integro f com o normal e você faz por contradição, né? Suponha que tenha a quantidade menos de zero que você suponha, e aí você tem que anular 4 vezes, né? Suponha que anula só 2, né? Então você faz por contradição e faz um argumento simples de integração por partes, e você chega numa contradição, né? Então, eu não quero fazer porque senão eu vou fugir um pouco do... E o caso geral, esse eu fiz para 2, e o caso geral é a mesma ideia, né? Você interpreta o cosseno e seno como sendo, usando as regras de cosseno de 2θ, é x2 seno de 2θ, 2xy. Em geral, o cosseno de cosseno de cateto e seno de cateto são polinômios homogêneos na variável xy, né? Então, você pode escrever a função como uma soma de polinômios homogêneos e restringe essa função ao círculo, né? E aí você faz uma análise de sinal do mesmo jeito que faz ali no... Tá, aqui depois eu vou disponibilizar essas notas, vocês podem procurar e ler com detalhe, que a ideia é bastante sensível de fazer, né? Então, quando no caso aqui, no caso 2, eu estou cortando o círculo então, eu estou cortando o círculo por uma quantidade de retas, né? E aí você vai ter regiões de mais, menos, etc. Então, você fazendo uma análise desses sinais dessa função aqui, né, onde que é zero, aqui eu estou fazendo para 2, né? Se fosse para 3, eu pegaria mais retas, né? Mais outros... Vai ter uma quantidade de regiões que vai alternando os sinais, e com esse aspecto dessa conta, você chega na conclusão que uma função que ela é ortogonal a muitos harmônicos, né? Essa é a moral da geometria aqui, é quando você tem uma função que é ortogonal a muitos harmônicos, é porque ela tem que ter uma quantidade mínima de zeros, né? Então, é uma cota inferior, né? Então, você está num tipo de análise é que você inverte o processo, né? Em vez de você procurar quantidade máxima de raízes, agora você está procurando mínima, né? Você está querendo... A gente sabe, né, que um polinômio de grau n tem, no máximo, n raízes, mas você não sabe quanto que um polinômio de grau n, qual o número mínimo de raízes reais, né? Pode ser zero. Aqui não, aqui está dizendo que nessas condições, uma função que tem média zero com os harmônicos de ordem k, é porque ela tem que ter uma quantidade de zeros limitada, pelo menos inferior, pode ter mais, né? Mas pelo menos essa quantidade mínima de zeros que acompanha essa ortogonalidade, né? Então, esse é um assunto bastante fértil para a teoria de Fourier. Aqui eu deixei uns exemplos específicos, né, para construir polinômios que tenham pontos críticos exatamente na quantidade mínima que a gente precisa, né? Então, quer construir polinômios que tenha... É um exemplo para um estudante que está em contato a primeira vez com esse tipo de análise, poder entender o que está em jogo, né? Que liberdade que você tem para construir... Aqui estou pegando harmônicos de ordem 1 e 2, né? E quero construir exemplos. E aqui o que coleciona, que relaciona com o termo de 4 vértices, um complemento para a gente chegar lá, é se você tem uma função periódica de período 2π, e supõe que a equação 5 é satisfeita, 5 é aquela condição lá da ortogonalidade, né? Então, a função P tem que ter pelo menos 2 pontos de máximo e 2 de mínimo, né? Então, isso que relaciona com o teorema de 4 vértices, né? Então, aqui estou exatamente supondo aquela hipótese, né, que a função P anula,
tem ortogonal ao cosseno, ortogonal ao seno. Então, essa função vai ter que ter pelo menos 4 zeros, né? Então, essa é uma maneira de você abordar o teorema de 4 vértices usando EDO lineares e série de Fourier, né? Então, você tem uma maneira de... E o teorema final é simplesmente, agora, você aplicar toda essa maquinária e dizer o seguinte: se você tem uma função positiva e periódica de período 2π, que cumpre a ortogonalidade, então existe uma curva fechada que, de tal maneira que a sua curvatura é exatamente a função que você deu, né? Então, essa é uma maneira de fazer a recíproca do 4 vértices de maneira rápida, usando série de Fourier. O caso geral é bem mais complicado de ser feito, e então, no caso geral, você não vai fazer essas hipóteses de ortogonalidade, mas vai fazer simplesmente a hipótese que a função tenha 2 máximos e 2 mínimos, né? Então, esse processo é bem mais delicado. A primeira prova que eu conheço disso é do Gluck, que está naquele livro que eu mencionei, que é As Notas de Aula com o Mário Jorge. Esse aqui é um primeiro resultado global, uma análise feita exclusivamente para curvas convexas, né? Então, naquele livro que eu mencionei no início da aula, a gente faz uma exposição didática dessa prova, né? É uma prova longa, né? Não é uma prova rápida. Você tem que fazer... A ideia central, mas assim, só para dizer o seguinte, fica como um exercício para vocês pensarem o seguinte: eu divido o plano, vou dividir o meu intervalo 0, 2π em 4 subintervalos, vou dividir aqui um θ1, um θ2, um θ3, então tem 4 intervalos. Nesse intervalo eu coloco a curvatura aqui, uma constante. No outro intervalo eu coloco outra constante. Nesse outro aqui eu coloco uma terceira constante. E no quarto, uma quarta constante aqui. Então, essa aqui é a minha curvatura K de θ, né? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: então, nessa figura minha aqui, né, o que eu estou fazendo? Como minha curvatura é constante, nesse arquinho aqui até um 0 θ1, eu vou ter um círculo de raio, eu vou desenhar um círculo aqui de raio, sei lá, eu vou constar essa constante aqui, um K1. Então, esse círculo tem o raio 1 sobre K1. Nesse segundo pedaço, eu coloco um círculo de raio, curvatura menor. Então, o raio vai ser maior, né? Então, aqui coloco aqui, ajusto um segundo círculo. Talvez aqui de outra cor, né? Nesse terceiro, eu coloquei uma curvatura grande, então vou ter que colocar um círculo de raio pequeno, né? Vai ser mais curvado aqui, né? E no quarto, eu tenho um outro círculo, sei lá. Então, na minha figura aqui, provavelmente já não vai dar certo. Eu vou parar aqui, né? Então, você tem que, para fazer esse tipo de prova, o que você tem que fazer, né? Você tem que colocar, ajeitar de tal maneira que você consiga fazer, como se fosse faz justa posição de círculo. Faça um círculo aqui, outra aqui, e consiga fechar pelo menos uma curva com C1 por partes, né? Então, essa é uma ideia que, embora seja ingênua, é uma ideia central para você provar a recíproca do 4 vértices, né? Então, se você tenta fazer, por exemplo, uma curva que só tem um máximo e um mínimo, e tenta fazer esse procedimento, você vê que é impossível, né? Com 2 arcos de círculo, eu nunca vou conseguir fechar minha curva cerrada. Você precisa, pelo menos, ter uma estrutura como essa aqui. Então, essa aqui seria uma curva formada de 4 arcos de círculos, né? E olhando a prova do Gluck, olhando todo o desenvolvimento, você percebe que essa é a ideia central. Outra ideia central que tem nesse tipo de análise é você se dar conta que, quando você reparametriza uma curva, você pode modificar... eu não vou fazer isso aqui hoje, talvez na última aula eu comento isso. Qual é o efeito que tem na curvatura quando você reparametriza a curva, né? Tem uma equaçãozinha que eu não vou desenvolver agora, mas vocês vão ver que, às vezes, esses tetas aqui, né? Por exemplo, às vezes, para fazer isso que eu estou querendo, eu tenho que modificar, né? Esse teta que eu dei aqui inicialmente, eu tenho que diminuir mais curto e aumentar esse aqui, por exemplo, né? Então, você tem um balanço para você fazer de maneira correta
os Ks e os comprimentos, né, você tem que usar que a integral da curvatura, né, de K de S ds, de uma curva cerrada simples, isso é 1, né? Então, desculpa, 2π, né? Então, você tem que fazer um jogo para poder fazer uma curva cerrada. A sua curvatura tem que ser, quando você integrar pelo comprimento de arco, tem que dar 2π, né? Então, você pode ser que você dê uma função que não cumpre isso. Então, você tem que concentrar a curvatura em alguns pedaços da curva, você tem que fazer uma representação para lograr que essa integral seja 2π, né? Então, esse aqui é um jogo importante também de análise. Então, no fundo, o que eu estou querendo convencer vocês, sem mostrar detalhes, é que a recíproca do quatro vértices ele passa por resolver, equivalente a resolver equações então você tem que levar para um contexto de resolver equações funcionais e no caso geral, né? No caso que eu fiz ali simples, não, né? Mas ali eu estou fazendo um caso bem particular da recíproca, né? Então, para a gente ir em frente, eu vou parar por aqui sobre a recíproca do quatro vértices e vou comentar rapidamente essa parte aqui que eu mencionei, né? Quando você tem uma função de periódico período 2π, com 2 máximos e 2 mínimos, então existe um difomorfismo do intervalo 0 a 2π, de tal maneira que você pode colar bem, né? Então, isso aqui está dizendo que você cola bem, mas você pode modificar a função suporte, a função P, né? Isso aqui é exatamente o que eu falei antes aqui agora, né? Você pode modificar aqui essa parte aqui você pode reparametrizar o seu domínio de tal maneira fazer essa média ser zero, né? Então, você tinha uma situação que não tinha média zero, P cosseno de θ, P de θ cosseno de θ é diferente de zero. O que eu estou dizendo é que existe um difomorfismo, né? A proposição está dizendo que você pode rearrumar isso aqui e fazer simultaneamente tanto com o cosseno quanto o seno, e aí em frente, né? Então, essa aqui é a condição necessária para você ter que o P seja, nesse caso aqui, o P é 1 sobre K, né? Que isso aqui seja a curvatura de uma curva cerrada simples, né? Então, tem muitas coisas interessantes no meio do caminho, né? Para você manipular essas equações e como se diz, tem muita parte artesanal, né? Você tem que mexer em vários pontos para poder equacionar o problema. Então, eu vou terminar a aula de hoje, ainda falta muita coisa. Essa aqui eu não vou mencionar, que eu já mencionei ontem, né? Um projeto de... Depois, se alguém se interessar pelo problema, eu posso voltar nisso, mas tem outros aqui que eu acho que eu não dei o tempo de fazer ontem. Então, esse aqui eu discuti um pouco ontem, né? E que estava ligado, em geral, só para relembrar, para quem não estava aqui ontem, está ligado ao seguinte problema geométrico, né? Você tem uma equação de segunda ordem, uma EDO, e você quer resolver esse problema de Cauchy, né? V de zero igual a zero, por exemplo, ou um V0, e o V' de zero. E aqui agora eu peguei uma família, né? Vou pegar aqui uma família de... Vou colocar aqui tangente de alfa, né? E alfa aqui de 0 a 2π, mas quando for π sobre 2, aí seria vertical, né? Então, nesse caso, eu vou evitar, nessa formulação, vou evitar Então, vou colocar aqui só para talvez para diminuir eu preciso até π, né? Não preciso... Mas aqui π diferente de 2, né? Não quero π sobre 2, né? Ou se aqui eu coloco... É que não vai ter jeito, nessa formulação não tem como. Né? Então, eu estou dizendo o seguinte, eu pego para cada direção aqui, eu pego a direção, resolvo e acho a minha curva solução, né? Eu acho o V de U. E venho aqui e marco o meu círculo oscilador, né? Dou outra direção tangente, uma outra direção, traço a solução para essa posição aqui, faça de conta que está passando por aqui, né? E venho e marco o círculo oscilador aqui. Né? Então, aqui vai dando centros, né? Você vai marcando esses centros. Então, você pode perguntar como é que é esse conjunto de centros, né? Como que esse conjunto de centros se materializa, né?
E aí tem muitas perguntas. Então, no projeto aqui que eu mencionei ontem, que eu acho que é interessante, é que você consegue rapidamente provar que, nessa situação, tem duas direções, né, onde o círculo oscilador é hipersculante, né? É como se fosse dois vértices, né? Então, quando eu vario o meu ângulo, quando eu faço a variação do ângulo aqui, né, dou uma volta aqui no circuito, vai ter duas direções onde o círculo oscilador é vértice, né? Isso depois, quando você espalha no domínio, vai dar uma equação implícita, né, de grau 2, e que você pode perguntar sobre a estrutura geométrica dessa equação. Isso aqui tem interesse, no plano é um problema um pouco, não sei, não diria que é artificial, mas ele tem interesse na geometria de curvas em superfícies. Então, essa aqui é uma versão bastante simplificada do cenário onde aparece esse tipo de ideias aparece no estudo de curvas em superfícies. E aqui, na aula passada, eu mencionei rapidamente, para vocês terem uma ideia de como que seria calcular a curvatura da exponencial, né? A nossa velha exponencial que a gente aprende no curso de cálculo 1, né? E hoje eu trouxe alguns debuggos para mostrar como que funciona. E aqui é um exercício longo, né? Eu peço para olhar a natureza, como que essa curva funciona, etc., fazer mudança de coordenadas. Aqui é um exercício longo para treinar o treinamento de geometria analítica e cálculo 1, né? E aqui também eu desenhei também o caso da olhar a função inversa, né, que é o logaritmo, né? Como que relaciona a curvatura da curva, do gráfico de uma curva com a sua inversa, né? E aqui eu vou fazer alguns exemplos que aqui é um primeiro desenho. Quem que é o desenho? Esse caso aqui, a curva vermelha é o gráfico da função e elevado a x, e nesse caso com a igual a 1,5, né? Essa curva, não sei como diz, em português a gente fala roxa, né? Não sei em espanhol como que... Quem que é essa curva aqui? É a inversão, né? Eu peguei esse círculo verde aqui, estou invertendo a curva vermelha com respeito ao círculo, né? A inversão pega um ponto no plano e associa o ponto dividido pelo módulo ao quadrado, mesma constante aqui, né? Que depende desse raio, desse círculo aqui. Em geral, a gente coloca um R quadrado aqui, né? Eu peguei 2 para ficar um desenho maior. Agora, uma coisa que a gente sabe da teoria de 4 vértices é que os vértices da curva vermelha são os mesmos da curva roxa. Não, roxa é a vermelha, a roxa, né? Não sei. Agora, você observa o seguinte, que essa direção aqui, né, a direção horizontal, essa curva aqui, ela tem um bico, né? Essa aqui tem a curva aqui, ela vem, ela é singular aqui. Aqui o desenho não completou, mas a figura é assim, né? Ela sai aqui e volta e faz um 90 graus aqui, singular, né? Então, essa curva, eu vou desenhar ela de azul, né, para ficar mais próxima eu estou dizendo, essa curva aqui, ela veio, ela não é convexa, ela vem aqui, vem e faz isso, né? E aqui ela é singular, né? Ela tem direções assintóticas, mas aqui o ângulo é 90. E essa curva vermelha, ela só tem um vértice, né? Isso você pode fazer a conta e provar que esse vértice está aqui nessa posição. Então, essa curva azul aqui, no caso, vai ter um vértice aqui, né? Então, isso vai ser um vértice. Agora, aqui, essa curva aqui, agora o que você pode fazer, você não tem muito o que fazer, você pode fazer o seguinte, né? Você pode pegar, para quem conhece um pouco mais de matemática sofisticada, você pode pegar essa curva aqui e regularizar ela, né? Você pode vir aqui e fazer ela, escolher uma vizinhança pequenininha e fazer essa curva aqui ser infinito, né? Então, pelo teorema de 4 vértices, qual que é o que aconteceu, né? Você tem um vértice longe, que só tem ele, e o que você vai fazer é que nessa curva regularizada, você vai fazer 3 vértices aqui pequenininhos, né? Próximos, né? Então, uma coisa que eu não sei fazer, e deixo o desafio para vocês pensarem, é a seguinte pergunta, né? Uma pergunta que... A seguinte brincadeira, né? Pergunta, eu estou uma curva cerrada, convexa, eu posso fazer, escolho uma região pequenininha, né? Escolho um arquinho. A pergunta, eu consigo exemplos de curvas cerradas onde eu possa fazer os 4 vértices ficar nessa região aqui, né?
ou mais, né? Em outras palavras, eu posso deixar uma região bem grande da curva convexa, né? Eu quero uma curva convexa, de tal maneira que eu posso concentrar todos os vértices numa região pequenininha da curva, né? Essa é uma pergunta que eu não sei responder, né? Aqui eu estou dizendo que, nesse exemplo, eu consigo fazer exemplos que eu coloco um longe, um lerro, né? um aqui, e concentro 3 aqui próximos, né? 1 e 3 eu sei fazer, né? Mas não sei fazer 0 e 4, por exemplo, né? E esse desenho eu achei interessante, esse gráfico exponencial, porque é uma função que a gente só desenha, fala que é uma função que cresce rapidamente, e a gente não encontra muito a estudo da geometria dessa curva, né? Então aqui mostra um pouco dessa. E aqui eu fiz um desenho já de 2 situações, né? Eu desenhei a curva a exponencial de AX, e essa aqui é a inversa, né? Que é 1 sobre A ln de x. A preta é a inversa daquela lá. Então, os gráficos são... E peguei o A igual a meio aqui, né? Só para fazer... Então, agora você tem uma curva, se você completar aqui o desenho, ela vem aqui e fecha aqui, né? Você faz Se você pegar a curva vermelha e a preta, quando você inverte, você vai ter uma curva singular, tipo um 8, né? E aí os vértices também, né? Essa curva aqui também só tem um vértice aqui longe, essa aqui só tem um vértice aqui longe. Então, se você regularizar, né, por aqui, por exemplo, você vai ter 3 vértices aqui e 3 vértices aqui. Então, você tem uma situação que... Um exemplo simples desse, né, uma função gráfico, já te dá informações interessantes sobre posição, qual que é as possibilidades de vértices para um... E aqui eu fiz aqui agora um desenho com a congruência normal de retas, né? Então, esse desenho aqui, se vocês acompanharem, é um pouco... O que eu estou fazendo? Simplesmente desenhando as retas normais. E aqui, no olhômetro, eu reconheço que, se você olha essa foto, você reconhece aqui esse contorno que tem aqui, você reconhece que aqui essas retas estão se cruzando e está formando uma cúspide, né? Você já começa a ver a silhueta aqui dessa família de retas, onde que tem as singularidades, né? Então, esses aqui são os pontos onde as retas normais têm o eixo de rotação coincidindo, né? Então, aqui pertinho você tem uma via tubular, e quando você afasta essas retas normais, elas vão se encontrar, né? Então, esse primeiro cruzamento aqui, instantâneo, é onde você tem o conjunto, a evoluta, né? Então, aqui é um exemplo de como você pode... Então, aqui, para fazer esse desenho, eu fiz no GeoGebra. O que eu fiz foi animar esse ponto D aqui, né? Eu animei o ponto D ao longo da curva vermelha e tracei a congruência normal, né? Então, você vê que a silhueta vai dando uma ideia de onde está o conjunto evoluta Opa! Aqui com menos detalhe, né? Mas você vê claramente aqui que você vê... Aqui, para ficar com menos detalhe, eu coloquei, mas você vê claramente que aqui você tem a cúspide, né? E esse aqui é o vértice da exponencial. Só tem um vértice, né? E ela é assintótica ao eixo x horizontal e assintótica ao eixo y vertical. Essa aqui é outra coisa também que a gente não vê no olhômetro, né? Mas o que está revelando essa geometria aqui, vou voltar na primeira, o que está revelando é que essa a curva vermelha, quando ela vai para o infinito, ela está assintotando o eixo y, né? Então, esse traço aqui, você está dizendo que no infinito, se você coloca um observador, essa curva é como se fosse tangente aqui ao infinito, né? Que é difícil ver isso, né? Na escala humana, você tem que usar a ferramenta matemática para... Aqui não, né? Aqui é tranquilo, né? Que você vê que a e elevado a menos x, né? E elevado a x é assintótica a essa reta, né? Mas que é assintótica ao eixo y é mais difícil de imaginar. Mas é o que ocorre, né? Aqui eu coloquei um projeto, como eu chamo de projeto, que é o seguinte, né? Vou fazer o burro é mais fácil. O que é a situação aqui, né? Eu te dou 2 regiões convexas e quero fazer uma linha, no caso aqui a linha vermelha, quem que é esse conjunto, a gente chama isso na literatura como conjunto de conflito, né? Então, quem é o conjunto de conflito?
são os pontos do plano que estão equidistante das duas curvas dadas, né? Eu tenho essas duas curvas dadas, e eu estou procurando os pontos aonde que, todos os pontos que eu olhar aqui, se eu traço normal aqui, essa distância aqui é a mesma, né? Então, nesse projeto aqui está dizendo para você calcular a curvatura desse locus, né? Então, essa curva vermelha, nos casos bons, ela tem... Então, aqui está a definição desse conflito, é exatamente os pontos que a distância ao conjunto A1 é igual à distância do conjunto A2, né? Então, é como se você tivesse duas regiões, né? No caso aqui, seria a região A, a região B, e você quer achar a linha da fronteira, né? É como se tivesse um conflito entre Colômbia e Brasil, né? Mas Brasil é colado aqui, mas vamos supor que tivesse Brasil e Equador, né? Que não divide, né? Então, qual é a linha que você está equidistante do Brasil e Equador, né? Então, você vai descobrir o conjunto que é equidistante. E essa maneira que eu gosto dela é porque é o seguinte, com essa definição de conjunto equidistante, se você pegar dois pares de círculos, nessa posição aqui, né, pega essas duas curvas como sendo dois círculos. Quem é o conjunto equidistante, né? Então, aqui para convencer vocês, eu faço que o conjunto equidistante vai ser uma curvinha assim, né? Então, esse ponto aqui, a distância aqui é a mesma, né? É fácil provar isso, mas só para vocês verificar que isso aqui é exatamente uma hipérbole, né? É um ramo de hipérbole. Se você pega a configuração, se você pega um círculo e pega outro encaixado aqui dentro e faz a mesma geometria, você vai ver que esse conjunto de pontos equidistantes é uma elipse, né? E, finalmente, se você pega um caso degenerado, que você pega uma reta e um círculo, né? Então, você pode pensar que isso aqui é um círculo de raio infinito, né? E você calcula esse conjunto equidistante, isso aqui é uma parábola, né? Então, você vê que esses conceitos de conflitos, você pode definir todas as cônicas de maneira integrada, né? Basta dois círculos, ou um círculo de raio infinito, né? Que é o caso limite, né? Então, se você dobra um pouquinho para cima, né? Essa parábola, essa reta, se você dobra um pouquinho para cima, você vai ter elipse, né? Se você dobra um pouquinho para baixo, você vai ter hipérbole, né? Então, a hipérbole, a parábola é uma zona de transição entre um ramo de hipérbole com a sua elipse, né? Então, você vê que essa é uma definição que você pode integrar rapidamente e poderia definir as cônicas por esse processo, né? Eu sei que meu tempo está estourando, de fato, vou ter que pular isso aqui, não vai dar tempo, eu acho que eu vou anunciar outro mais simples. Esse aqui é um assunto interessante, que começou na década de 80, no caso de curvas, que é a evolução da curva pela curvatura, né? Então, você tem uma equação aqui para trabalhar. É um pouco mais técnico, mas é um assunto que foi muito estudado dos anos 80 até os anos 2020, né? Tem muita pesquisa ainda nesse mundo. E que dimensão superior está ligado com a solução da conjectura de Poincaré, né? Então, tem o fluxo de Ritchie, que é coisa muito quente hoje. Mas a ideia para curvas planas é bastante bonita, mas para mim falar um pouco dela, não vai dar tempo de falar em 5 minutos. Eu prefiro falar um outro probleminha, que é o seguinte, né? Misha, acabou? Alô? Não te ouço. Está acabando. Tá, 1 minuto. Não, está. Estás? Bueno, 2 minuticos más. Sim, ok. Então, esse projeto aqui é um tema que ainda é um problema em aberto ainda, que é você agora investiga o tema sobre vértices de curvas abertas. Não precisa ser erradas. Pega um polinômio, por exemplo, né? Então, a conjectura é que um polinômio a conjectura é essa, um polinômio de grau n tem no máximo n-1 vértices, né? Então, você faz um debug de um polinômio de grau n. Então, um problema ainda que pergunta sobre a quantidade máxima de vértices que possa ter, né?
Do ponto de vista de álgebra, dá mais, né? Aqui a cota seria 3n-5 natural, né? Então você quer baixar de 3n-5 para n-1. Então é uma distância grande, né? E por incrível que pareça, esse problema é bastante elementar. Aqui eu desenhei alguns para mostrar que funciona, né? Então, quando tem muitas inflexões, você vai ter exatamente o n-1. Outro exemplo, né? Aí você percebe que aqui tem vértice, tem vértice, tem vértice. Né? Esse aqui seria um grau 4, né? Então tem 3. Outro exemplo, né? Aqui outro, sempre a conjectura parece certa, né? Mas não está resolvida. E não vai dar tempo de falar, mas eu falo amanhã ou no último dia sobre uma interpretação para a terceira derivada, né? É uma coisa que é um artigo que eu achei que é um artigo bastante elementar, mas que eu achei bastante instrutivo porque ele quer dar uma interpretação para a terceira derivada. A gente sabe bem o que é uma primeira derivada. Você tem uma função f de x, a gente sabe interpretar quem que é o f de x, sabe interpretar quem que é f2 de x, mas geometricamente, quem que é o f3 linhas, né? Então, esse artigo relaciona o conceito, aqui eu peguei uma cópia, mas ele relaciona com o conceito da geometria afim, né? Ele usa o conceito de geometria euclidiana mais afim para poder interpretar. Mas eu faço isso no outro momento, eu quero respeitar o tempo porque o Misha tem que ir para o Uruguai em 1 minuto. Tá, graças, e ficamos por acá. E aqui teria mais coisa, mas eu já me sinto satisfeito por hoje. Desculpa passar o tempo. Bueno, vamos a agradecer al profesor Ronaldo García por su muy interesante clase que combina geometría por un lado, por otro lado, unos métodos analíticos tan, digamos, finos, diría yo. Diría yo, hasta havia essa referência ao trabalho de Arnold Tabachnikov, eso todo, todo bien, bien avanzado, digamos, serio, diría yo. Bueno, muchas gracias. Tá, muitas graças a Entonces, todos e nos vemos amanhã. sí, mañana vamos a seguir. Mañana vamos a seguir con el curso. Excelente. Bueno, outra vez eu vou. Amanhã eu vou falar de outro tema. Para quem não. Só para fazer uma propaganda, 1 minuto, amanhã eu vou falar de outro tema, não de curvas planas. Vai ser curvas planas, mas outro tema bem distinto desse. Eu vou falar sobre o teorema de Poncelet. Bueno, isso. Todo interessante. Se alguém no público não acompanhou bem o que eu falei de vértices, etc., amanhã será outra praia, né? Não, vamos quitar essa praia de vértices e vamos falar de outras geometrias, outros problemas que involucram outros fenômenos, que é o teorema de Poncelet, que é um tema bastante rico também na teoria clássica de geometria e álgebra e números, etc. Então, até amanhã, graças. Muchas gracias. Hasta luego. Até logo. Hasta mañana. Hasta